Exemplificativa, parágrafo 2º, Ricardo, diz o quê? Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Foi justamente essa leitura que nos fez entender que a nossa lista não é fechada. A nossa lista é aberta. Outros direitos podem ser agregados. Continuando, vimos que tratados internacionais podem agregar valor à nossa lista de direitos. Tratados internacionais que versem sobre direitos humanos. Mas aí, Gilmar, a gente viu, parceiro, que os tratados internacionais, eles precisam ser aprovados pelo Congresso depois de celebrados pelo presidente. E aí o Congresso Nacional vai ter que analisar se o tratado internacional versa sobre direitos ou não. Porque se o tratado não versar sobre direitos humanos, se ele nada tiver a ver com direitos humanos, galera, força que ele vai ter? De lei ordinária. Se ele não versa sobre direitos humanos, uma certeza eu tenho. Força de lei. Se ele versa sobre direitos humanos, passando por esse processo de aprovação, ele terá a oportunidade de conquistar força de emenda constitucional. Parágrafo 3º diz isso para a gente. O que o parágrafo 3º conta? Artigo 5º, parágrafo 3º, vai. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Tá vendo aí, Joacir? Só que uma pergunta que poderia surgir agora é, Arthur, mas eu lendo esse parágrafo 3º, anotei ali, eu vou lembrar dessa parada. Não está dizendo que a maioria é qualificada. Como é que eu vou saber que ela realmente é qualificada? Guarda uma parada. Sempre quando a Constituição apresentar uma fração para votação, sempre quando pintar uma fração, essa maioria deve ser chamada de qualificada. Sempre quando tiver fração, essa maioria deve ser chamada de qualificada. Um dos assuntos mais importantes que a gente tem visto no direito constitucional nos últimos tempos é responsabilidade dos parlamentares e responsabilidade do presidente. Por exemplo, o presidente da República pode se tornar réu num processo enquanto presidente? Pode ou não pode, gente? Pode. Por exemplo, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal. Tu tá acompanhando os bastidores da política, tá se preparando para concurso, tem que estar ligado. O Supremo autorizou a investigação contra o Bolsonaro. Essa loucura que você está vendo aí, CPI e a questão da eventual prevaricação. O Supremo autorizou. Agora, o Bolsonaro só vira réu enquanto presidente se a Câmara autorizar. Interessante, Joacir, que o artigo 51 da nossa Constituição, nem precisa ir lá, só vou te contar, diz que a Câmara, para autorizar processo contra o presidente, qualquer que seja a ação, crime comum, crime de responsabilidade, tem que votar em 2/3. Com a Dilma aconteceu isso. A Dilma só se tornou réu no Senado porque a Câmara autorizou. E tu lembra desse dia? Lembra num domingo que tu foi dormir 1h da manhã, o pessoal, em nome do Brasil, eu digo sim. Lembra dessa porra? A Câmara estava votando para dizer se autorizava ou não o processo contra ela. 2/3. Tem fração para votação? Tem ou não tem, gente? Se tem fração, essa maioria vai ser chamada de qualificada. Viu fração, parceiro? Qualificada. Tamo junto? Agora, o Ricardo, nesse parágrafo 3º que você leu, artigo 5º, parágrafo 3º, tem alguma remissão aí abaixo? Está dizendo o quê? Decreto-Lei 6.949. Abaixo, emenda 45, não? Então no Vadimeco do Bruno deve ter, no teu provavelmente não tem. No 3º também deve ter, eu não sei, não? Tem. Porque a gente precisa lembrar que esse parágrafo 3º, ele foi incluído pela emenda constitucional 45 de 2004. Faz? Então anotem aí, gente. Esse parágrafo foi incluído pela emenda constitucional 45 de 2004. 3º e 4º, os dois. O 4º fala do Tribunal Internacional Penal, né?
Mas por que isso é importante, Arthur? Eu tenho que ficar ligado nesses lances de inserção? Ah, nesse aqui sim, Carol. Sabe por quê? Porque o próprio Constituinte está te dizendo, por implicitude, que essa segunda equiparação que os tratados internacionais aqui no meu quadro passaram a receber, essa segunda equiparação só foi possível a partir de 2004. Se esse parágrafo surgiu em 2004, antes de 2004, todo e qualquer tratado internacional, independentemente do seu conteúdo, só recebia uma força. Só tinha a possibilidade de receber uma força. Uma única equiparação. Qual equiparação, gente? Qual foi a primeira equiparação que nós colocamos no quadro? Tratados internacionais com força de lei. Se essa segunda equiparação só surge em 2004, todo e qualquer tratado internacional que o Brasil passou a acompanhar até esse momento recebeu força de lei, inclusive os que versavam sobre direitos humanos. Ó, dois importantes tratados, vou até trazer um nesse primeiro momento. Um importante tratado que a gente vai ter que maltratar aqui é o Pacto São José da Costa Rica. O Pacto São José da Costa Rica ele nasceu em 1969. Você lembra bem que em 69, a história te conta que o Brasil vivia o ápice do regime militar. Em 69 surge aquele tal de AI-5. Em 69 o Brasil não iria passar a acompanhar tratados internacionais sobre direitos humanos. O Brasil precisou se redemocratizar, Constituição de 1988, e só na década de 90 o Brasil passou a acompanhar tratados internacionais sobre direitos humanos. O Pacto São José da Costa Rica, Bruno, o Brasil passou a acompanhá-lo em 1993. Gente, me ajuda. O Pacto São José da Costa Rica é ou não é um tratado internacional sobre direitos humanos? Mas se o Brasil passou a acompanhá-lo em 1993, antes dessa emenda, bem antes dessa emenda, antes da existência dessa equiparação, quando o Brasil aprovou o pacto, ele entrou no nosso ordenamento jurídico com força de emenda ou com força de lei? De lei. Só existia essa equiparação à época. Aí a pergunta que fica no ar é, será que os tratados internacionais que o Brasil passou a acompanhar antes de 2004, hoje, ainda continuam com força de lei? Ou quando nasce essa parada aqui, automaticamente eles passaram a ter força de emenda? O que vocês acham? Pega o material de questão, vamos começar a ver como é que isso cai em prova. Vamos lá, gente, pega aí o material, questão de número 10. Questão 10. Tchau, tchau, boa noite. Questão 10. Dê uma conferida aí na questão 10. Gente, nessa questão 10, eu já quero começar com vocês, vamos fazer juntos aqui, lendo a letra C. Essa questão aqui foi uma questão que a FGV trouxe, salvo engano, no último concurso do Tribunal de Justiça, aqui do nosso estado, né? Uma questão muito boa. A letra C diz assim, ó, os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados de acordo com o procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988, tem status de emenda constitucional. E aí você percebe um detalhe. Está vendo como é que o teu examinador está te exigindo conhecer o que nós encontramos no parágrafo 3º do artigo 5º? Ele está dizendo aí, ó, que tratados internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados de acordo com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º, terão status de emenda. Está certo ou está errado, gente? Está certo. A letra C já é o teu gabarito. Se atendeu às regras previstas no parágrafo 3º, tratados internacionais, direitos humanos aprovados nas duas casas, 2 turnos em cada casa, maioria qualificada, 3/5 dos votos dos membros em cada um desses turnos, a força é de emenda. Agora, a gente precisa analisar a falha das outras alternativas. Olha o que a gente tem aqui na nossa letra A. Letra A diz assim, ó, os tratados internacionais de direitos humanos possuem hierarquia de lei ordinária. Isso mudou. Já foi assim, Gilmar. Pega a tua Constituição aí. Vamos dar um confere num dispositivo. Artigo 5º. De novo, artigo 5º, a nossa vitrine. Lá no finalzão desse artigo 5º, você vai encontrar esse inciso aqui, ó. 67. Localiza aí. Lá no finalzão do artigo 5º, inciso 67.
Deixa a galera chegar, porque esse aí é importante. A gente tem súmula vinculante sobre. Súmula vinculante 25. Trata justamente sobre essa informação. Chegaram, gente? Arrebenta aí a leitura, o Ricardo. Diz o quê? Não haverá prisão civil por dívida, Ah. salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Olha o que você acabou de ler. Não haverá prisão civil por dívidas, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, pensão alimentícia não cumprida, ou melhor, alimentos não cumpridos, que geram prisão, e lá no finalzinho você também traz aí, ainda na redação, a tal da prisão do depositário infiel. A gente tem que ler esse inciso e entender o que o Constituinte está querendo dizer para a gente. Pergunta, esse inciso ele fala sobre liberdade de locomoção ou ele fala sobre prisão? Esse inciso ele versa sobre liberdade de locomoção ou sobre prisão, gente? Não haverá prisão civil por dívidas, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Sem dúvida alguma, esse inciso ele fala sobre liberdade de locomoção. Quando você lê essa informação até a vírgula, ele está dizendo assim, ó, não haverá prisão civil por dívida. O Constituinte está dizendo para você que ninguém é preso por estar devendo. A regra é não prender quem deve. Até porque, gente, se a regra fosse prender quem está devendo, puta que pariu. A regra é não prender quem deve. Não haverá prisão civil por dívidas. Toda regra tem exceção? Aí o texto constitucional nos apresenta duas exceções. Prender aqueles que não cumprem as prestações de alimentos e prender também o depositário infiel. Aí o teu nome? Hã? Lennon, levanta o braço e diz assim, mas isso mudou, não mudou, cara? Porque eu já estudei que o depositário infiel ele não é mais preso. Lennon, mas o cuidado é que ainda está escrito na Constituição. Não é mais preso por conta de um tratado internacional, tu acredita, irmão? Por conta de um tratado que eu já citei aqui, o famoso Pacto São José da Costa Rica. Mas esse Pacto São José da Costa Rica, ele não alterou a redação da Constituição. A redação do texto constitucional continua te apresentando ainda a possibilidade da prisão do depositário infiel. Aí a gente fica totalmente atrapalhado, porque como é que pode a Constituição ainda dizer poder prender, mas na prática a gente não prende mais? Você lembra no início da nossa aula, quando eu botei nessa banda do quadro, que direitos humanos e direitos fundamentais tratam do mesmo conteúdo? Ambos são desdobramentos da dignidade da pessoa humana. Lembram disso? Por acaso alguém aí já imprimiu o Pacto São José da Costa Rica? Que eu mandei também o pacto. Não sei se alguém fez essa impressão. Alguém está com ele impresso? Veja, eu mandei a Declaração Universal dos Direitos Humanos e é um grossão, que deve estar junto aí, né? Abram aí o pacto. Deixa eu ver se tem numeração aqui. Não tem a página. Está bem aqui, ó, na metade do bloco. Bem na metade do bloco. Você vai ver uma página assim, ó, com uma coluna em branco. Localiza aí. Localiza aí. A partir dessa coluna em branco, você tem o Pacto São José da Costa Rica. Eu queria que no pacto, você localizasse o artigo... Ah, não, peraí, não é nessa página aqui, não. É mais na frente, peraí. Esse é no outro, gente. Tem mais uma coluna em branco aqui, ó. Vai passando aí. Depois desse, são 3 tratados internacionais nesse material. Você vai encontrar o pacto... Caramba, ainda não é esse aqui. Não trouxe pacto para vocês. Putz, grila. Ah, tá aqui, ó. Última forma. Terceira página. Ou verso da segunda página, melhor, para ser mais preciso. Verso da segunda página, lá no início de tudo, você vai ver a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Acharam? Verso da segunda página. Aqui, ó. Convenção Americana dos Direitos Humanos. Foi? Verso da segunda página mesmo. Segunda folha.
Nesse pacto, eu queria que você localizasse o artigo 7º. E aí, localizando o artigo 7º, vai estar assim, ó, direito à liberdade pessoal. Direito à liberdade pessoal. Você vai ler algo no pacto que é muito parecido com o que a gente viu na Constituição agora há pouco. Olha o que está dizendo esse inciso 7º, ou o ponto 7 do artigo 7º, lá no finalzinho. Diz assim, ó, tá todo mundo comigo? Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Ponto final. Eu só quero que você analise essa redação agora e compare com a leitura que você fez da nossa Constituição. O Ricardo leu assim, ó, não haverá prisão civil por dívidas.